Olá, bora começar com uma curiosidade. Já parou para pensar por que tem pinguim na Antártida e canguru na Austrália e não o contrário? Pois é, essa é a grande pergunta que a biogeografia ajuda a responder. Hoje, a gente vai desvendar esses sistemas, muitas vezes invisíveis, que definem onde cada ser vivo pode chamar de lar. E para começar essa jornada, vale uma pergunta bem fundamental. Muitas vezes a gente olha para a natureza como se fosse só um cenário bonito, algo para admirar. Mas e se ela for, na verdade, um sistema de suporte à vida, ativo e absolutamente essencial? É exatamente aí que entra a ideia de serviços ecossistêmicos. O mais legal é como dá para organizar todos esses benefícios. A ciência divide tudo em 4 grandes tipos. Primeiro, temos os serviços de provisão, que são as coisas diretas, sabe? Comida, água potável. Depois, os de regulação, que controlam o clima, purificam a água, um trabalho de bastidores. Aí vêm os de suporte, como a formação do solo, que são a base de tudo. E por fim, os culturais, que são os benefícios que a gente não pega na mão, como lazer, inspiração. São verdadeiros presentes da natureza, que muitas vezes passam despercebidos. Ok, mas de onde vêm esses presentes todos? Para a natureza conseguir nos dar água limpa, um clima estável, ela precisa de uma base muito sólida. Então, vamos dar uma olhada nos ingredientes essenciais que constroem qualquer ecossistema saudável. A vida não aparece em qualquer lugar por acaso, não é? Ela é moldada por 4 gigantes. O clima, que é o grande maestro global, definindo as zonas de vida. O relevo, que age como um escultor local, sabe? Criando cantinhos com climas diferentes e guiando a água. O solo, que é a fundação viva de tudo, decidindo que plantas podem crescer ali. E por último, a ação humana, que bom, se tornou a grande modificadora, mudando as regras do jogo. E essa frase aqui, nossa, ela diz tudo sobre a importância do solo. Não é só terra, gente. É um universo pulsando de vida, uma comunidade inteira debaixo da terra que sustenta quase tudo que a gente vê na superfície. Pensa só, mais de 1/4 de toda a biodiversidade do planeta vive literalmente debaixo dos nossos pés. Mas se a gente pudesse dar um zoom do que o solo é feito? Esse gráfico aqui mostra a receita do bolo. Quase metade são minerais, que vêm das rochas se quebrando. O resto é um equilíbrio perfeito entre água e ar, que ocupam os espacinhos. E aquela fatiazinha de 5% de matéria orgânica. Ah, essa é a parte mágica. É o humus, que deixa o solo fértil e cheio de vida. E para formar esse material tão complexo, nossa, leva tempo. É um processo incrivelmente lento chamado pedogênese. Tudo começa com o intemperismo, que é a rocha-mãe se desfazendo, se quebrando. Depois vem a adição de matéria orgânica, como folhas e galhos. Em seguida, a translocação, quando a água leva materiais tipo argila para camadas mais fundas. E por fim, a transformação, com reações químicas que alteram tudo. É um trabalho de séculos, milênios. Beleza, já vimos a teoria. E que tal ver isso tudo funcionando na prática? E olha, para isso, não tem lugar melhor no mundo do que o Brasil. É um verdadeiro laboratório a céu aberto com uma diversidade de ecossistemas que é de cair o queixo. Antes de mergulhar de cabeça, uma pausa rápida para um conceito-chave. Todo mundo já ouviu falar de bioma, certo? Bioma descreve a vida, as plantas, os animais de uma região. Mas aí veio um geógrafo brasileiro genial, o Aziz Absaber, e foi além. Ele criou o conceito de domínio morfoclimático. Pensa nisso como uma visão 3D. Além da vida, ele junta o relevo, o clima e o solo. É a paisagem completa, com toda a sua complexidade. E aqui está o resultado, o mapa da diversidade brasileira. Cada um desses domínios é um mundo à parte. Tem a Amazônia, com seus rios voadores, a Caatinga, com aquela vegetação que parece morta, mas que explode em vida na primeira chuva, o Cerrado, com suas árvores de casca grossa, prontas para o fogo, os mares de morros, onde a Mata Atlântica ainda resiste, e lá no sul, as elegantes araucárias e os campos abertos das pradarias, cada um com sua riqueza e, como a gente vai ver, com suas fragilidades. Pois é, mas toda essa diversidade incrível está sob uma pressão enorme. Lembra daquele quarto fator, a ação humana? Então, ela se tornou a força dominante e está desequilibrando sistemas que levaram milênios para se formar. Vamos ver como isso acontece na prática. Na Amazônia, a floresta está sendo derrubada para dar lugar a pasto e mineração. Cada árvore que cai não é só uma perda de biodiversidade, é também um baque na capacidade do planeta de regular o clima. É como se a gente estivesse, aos poucos, desligando o ar-condicionado do mundo. Já na Caatinga, a vegetação nativa funciona como uma pele,
protegendo o solo do sol forte. Quando essa pele é retirada, seja para criar gado ou para virar lenha, o solo fica exposto, vulnerável. O resultado? Desertificação. A terra vai perdendo vida até virar um deserto. Agora, se liga neste número: 60%. É isso mesmo. Mais da metade da vegetação original do Cerrado, o berço das águas do Brasil, já foi substituída por plantações gigantes de soja, de milho. É uma transformação radical da paisagem, com consequências que vão muito além do que os olhos veem. E nos mares de morros, a história da Mata Atlântica é ainda mais dramática. O que sobrou? Cerca de 12% da cobertura original. Só isso. Isso faz dela um dos biomas mais ameaçados do planeta, espremido entre as grandes cidades e a agricultura. Então, quando a gente dá um passo para trás e olha o quadro todo, a gente começa a ver um padrão, né? Não são problemas isolados. A destruição de habitat, a erosão do solo, a contaminação da água, a perda de biodiversidade são ameaças que se repetem em todos os domínios. Isso aponta para um problema sistêmico. E aqui a gente amarra tudo. O ponto central é esse. Isso não é só sobre perder paisagens bonitas ou animais exóticos. É sobre cortar o próprio galho onde a gente está sentado. Ao degradar esses ecossistemas, estamos sabotando os sistemas que nos dão o ar que respiramos, a água que bebemos e o clima que torna a vida possível. Estamos, literalmente, comprometendo o nosso próprio futuro. O que nos deixa com a reflexão final desta análise. Se a gente reconhece essa dependência total dos serviços da natureza, qual é o verdadeiro preço que vamos pagar se continuarmos a ignorar o custo da nossa passagem pelo planeta? Fica aí a pergunta.